novembro de 2013, o Papa Francisco publicou sua primeira exortação apostólica, intitulada A Alegria do Evangelho, em latim, Evangelii Gaudium. Este documento recolhe as contribuições do Sínodo dos Bispos de 2012 sobre a nova evangelização e dá orientações concretas para a pastoral neste momento da história. Ele é muito importante para você que se sente membro da igreja e contribui com a pastoral. O Papa Francisco propõe algumas diretrizes para encorajar e orientar em toda a igreja uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo, com base na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II. Ele escolhe, então, 7 temas que têm relevante incidência prática na missão atual da igreja. São eles: a reforma da igreja em saída missionária, as tentações dos agentes pastorais, a igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza, a homilia e a sua preparação, a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social e as motivações espirituais para o compromisso missionário. Se ele levar avante esse projeto de uma igreja nova, que para mim é refundar a igreja, a partir do Jesus histórico que andou no meio de nós, e nos deixou um caminho para andar, nós teremos uma outra face da igreja que será boa para nós cristãos, será boa para a humanidade, porque ele não é só um líder religioso, é um líder político mundial que fala da paz, da compreensão, da sensibilidade para com os pobres e da preservação dessa riqueza fantástica que é a criação e a vida que estão ameaçadas. O Papa Francisco não tem a pretensão de dar uma palavra definitiva ou completa, mas sim iluminar e abrir caminhos para a igreja nos próximos anos. Para nos ajudar a conhecer melhor esta exortação apostólica, convidamos alguns assessores que, de forma breve e objetiva, nos apresentam aspectos importantes do documento para que possamos vivenciar com um novo ardor a prática evangelizadora que se manifesta na alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não pode excluir ninguém. É uma boa nova de valor para anunciar aos habitantes de toda a terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Esse é o começo do documento A Alegria do Evangelho. E o que é que revela para nós? Revela essa sensibilidade do Papa Francisco, que escreveu essa carta, com o diálogo com toda a humanidade. E assume tudo: política, ecologia, economia, todos os aspectos. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que saem na frente, que se envolvem, que acompanham, frutificam e festejam. Primeira, sair na frente. Ir na frente, tomar iniciativa, ser ousado, ser inovador ou inovadora. A segunda atitude é se envolver. Estar próximo às pessoas e aos grupos, estar com eles e com elas como irmãos e irmãs, não como os sábios, os doutores ou os que têm o poder do ensinamento. Terceiro é acompanhar. Por quê? Processos pastorais se fazem com acompanhamento. Então, acompanhar faz com que a gente aprenda com os processos pastorais. Frutificar, porque quantas vezes acontece isso na nossa prática eclesial, que a gente faz uma reunião cujo fruto principal é conduzir a outra reunião. Nós precisamos ter frutos, resultados, resultados para o bem da igreja e do mundo. E por fim, festejar. Como é importante saborear as conquistas, agradecer a Deus, agradecer as pessoas e culminar tudo isso com a celebração litúrgica.
Nem o Papa, nem a Igreja possui o monopólio da interpretação da realidade social ou da apresentação de soluções para os problemas contemporâneos. Mas ela pode, humildemente, tratar essas questões, e hoje, diz o Papa, duas questões são grandes questões no mundo, que vão determinar o futuro da humanidade. A primeira é a inclusão social dos pobres e a segunda, a questão da paz e do diálogo social. Ora, para enfrentar essas questões, o Papa nos diz que a Igreja, movida pelo Evangelho da Misericórdia e pelo amor ao ser humano, tem hoje um desafio absolutamente fundamental, que é escutar o clamor dos pobres, pôr os pobres no centro do seu caminho. Isso significa para ele duas coisas fundamentais. Primeiro, cooperar com as forças vivas das sociedades para enfrentar o problema das causas estruturais da pobreza. Em segundo lugar, a solidariedade dos gestos cotidianos que vão ao encontro das pessoas que sofrem. E é isso que ajuda e coopera para resolver o grande problema da paz, porque a paz é a busca da ordem de Deus, e a ordem que Deus quer para o mundo passa necessariamente pelo desenvolvimento integral de todos os seres humanos. Embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da política, a Igreja não pode nem deve ficar à margem da luta pela justiça. Todos os cristãos, incluídos pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de um mundo melhor. O Papa está insistindo em que é tarefa também dos cristãos contribuírem para a transformação da sociedade. Além da prática da solidariedade cotidiana, os cristãos devem se sentir responsáveis para que a sociedade seja organizada de tal modo que possa garantir os direitos fundamentais de todas as pessoas. Certamente a Igreja não é o Estado e, portanto, não tem os mesmos meios que o Estado para atuar, mas deve atuar com toda a sua força social, com a palavra, com a mobilização, com o desafio ético, com a animação das comunidades e com a sua força social, para que a gente possa reestruturar a nossa vida coletiva de tal modo que a justiça possa garantir e o direito dos pobres e das grandes maiorias possam ser respeitados. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. Com essa afirmação, o Papa, nesse documento, faz uma grande mudança na postura da Igreja em relação às questões econômicas. O Papa considera que o problema da economia é um problema ligado à idolatria, ao problema da revelação de Deus em Moisés, no Antigo Testamento, que enfrenta o bezerro de ouro, o ídolo que se apresenta como Deus, mas sacrifica vidas humanas. E o Papa, a partir dessa perspectiva, ele quer nos dizer que na evangelização de hoje, não é simplesmente anunciar que Deus existe, mas anunciar a diferença entre o Deus verdadeiro, Deus da vida, que Jesus vem nos revelar, e os deuses fabricados no nosso mundo, que ele chama de idolatria do dinheiro ou fetichismo do dinheiro. Em nome desse dinheiro, vidas humanas são sacrificadas. Dessa forma, a economia deixa de ser algo periférico, as questões econômicas, e passa para estar no centro da discussão da evangelização e teologia. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando estes valores são afetados, é necessária uma voz profética. Essa voz profética, questionando todos os sistemas que ameaçam a dignidade da pessoa humana, ela se revela de diversas maneiras, nas igrejas, mas também em grupos chamados de movimentos sociais. O movimento social ele deve ter como critério fundamental a promoção e a defesa da vida em todas as suas manifestações. E a vida principalmente das pessoas mais pobres, excluídas, marginalizadas, empobrecidas por um sistema capitalista que só visa o lucro.
Por isso que os movimentos sociais são legítimos, são necessários ainda hoje para a construção de uma sociedade justa e fraterna. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. A juventude é convidada a sair, arriscar, sonhar, ensaiar jeitos, pistas de como anunciar o Evangelho nesse momento, tendo como preferência, como interlocutores principais os pobres. Nessa primavera eclesial, cada jovem da igreja, cada jovem da sociedade também é convidado pelo Papa a sonhar e a arriscar. Arriscar caminhos, propor caminhos, partilhar sonhos, inquietações. Ajudar a construir uma igreja serva e pobre nesse tempo histórico. Novas culturas continuam a formar-se nestas enormes geografias humanas. Uma cultura inédita palpita e está em elaboração na cidade. O documento traz o tema no plural, não uma cultura única que a gente tem que acolher e se impõe na realidade, mas o reconhecimento de tantas culturas no nosso país. Só que o documento também nos alerta para um desafio. Nem todos têm condição de acesso aos bens culturais. As condições de trabalho muitas vezes bloqueiam e sufocam a possibilidade de criação e de acesso à cultura. A realidade dos pobres, a realidade dos povos brasileiros nem sempre é de conseguir dar visibilidade a seus bens culturais. Esse também é um desafio para todos que atuam na evangelização. Não só valorizar e reconhecer a cultura como tesouro, como bem, e por isso todos devem ter acesso, como fazer uma revisão de culturas dominantes que podem estar sufocando as culturas locais ou mesmo não deixando que elas venham à tona. A homilia, uma experiência intensa e feliz do Espírito, um consolador encontro com a palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento. O Papa Francisco retoma o Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, quando ele lembra que a homilia é parte integrante da liturgia da palavra. E essa homilia, essa conversa de família, o Papa lembra que é uma conversa da mãe com os seus filhinhos. Tem que ser preparada por pastores, por leigos, leigas, pelos ministros ordenados. Mergulhar na palavra, fazer uma leitura orante da palavra, para que na hora da homilia, a vida do povo, a palavra de Jesus, sacramento da sua presença, possa ajudar a comunidade no seguimento a Jesus, na construção do reino, de uma vida em abundância, de uma vida alegre e feliz para todos. Onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas. Papa Francisco desafia nós, religiosos e religiosas, a sair de nossa zona de conforto. Ele fala na sua carta de evangelizadores com espírito, ousados, criativos, e ele chama nós a sair de onde estamos bem e confortável para ir ao encontro de nossos irmãos menos privilegiados, de nossos irmãos excluídos e esquecidos. E isso requer de nós uma espiritualidade forte que temos que nutrir para ter a coragem de fazer isso. E coragem não significa não ter medo, mas ir em frente mesmo com medo. O compromisso ecumênico corresponde à oração do Senhor Jesus pedindo que todos
sejam um. Deus, através do Espírito Santo, nos faz igrejas peregrinas. E como igrejas peregrinas, nós precisamos trilhar os caminhos de unidade. Os caminhos de unidade apenas podem ser trilhados quando conseguirmos ter graus suficientes de abertura para diálogo e honestidade de falarmos sobre as dificuldades de estabelecermos relações conjuntas. Se conseguirmos chegar nesse grau de confiabilidade, certamente estaremos construindo juntos e juntas o bem comum. Essa é a nossa missão. Toda a igreja é convocada à nova evangelização a ser realizada em intensa alegria. São palavras do iluminado Papa Francisco na sua exortação para toda a igreja e para todo o mundo. Ele convoca a igreja enquanto um todo, enquanto família, uma igreja sinodal, colegial, para que ela se dê com alegria à grande missão de evangelização. Olhos fixos em Jesus, Papa, bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, leigos e leigas, somos convocados pelo Papa a termos o espírito de ressuscitados, de imensa alegria, e num grande mutirão anunciemos Jesus Cristo, o enviado do Pai, que nos ensina que Deus é Pai, que somos irmãos, que precisamos, no vigor do Espírito Santo, anunciar a boa nova do Evangelho a todos e a todas. De maneira particularmente especial, esse abençoado documento precisa estar nas mãos das nossas lideranças paroquiais, dos movimentos, das nossas comunidades eclesiais de base, porque a alegria do Evangelho é bússola para a evangelização nos dias que estamos atravessando. Sair, abrir caminhos, arriscar, inovar, rever práticas e paradigmas. Estes são os principais apelos do Evangelii Gaudium. O Papa Francisco atualiza e refaz a trilha aberta pelo Concílio Vaticano II. Com alegria e liberdade, ir em busca da luz, de forma comunitária, em diálogo com o nosso mundo. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção. Enquanto lá fora, há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer.